E aí, turma? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do Preparetec de matemática. Então, vamos lá. Hoje, nossa aula 2 será sobre polígonos com questão da ETEC. Acho que vocês perceberam que tem alguma diferença em relação ao vídeo anterior. Eu já peço desculpas de agora pela webcam. Eu tive alguns problemas e não estou usando. Mas eu criei um mascotezinho nosso para poder ajudar a gente a aprender matemática. Conheça então a nossa coruja do Preparetec. Ela que agora em diante vai estar conosco. Sem mais enrolação, vamos continuar. Essas são as duas questões que a gente vai estudar hoje, a questão número 8 e a questão 33 do vestibulinho de 2020. Vamos lê-la com mais detalhes mais na frente. Nossa aula de hoje é sobre polígonos, então vocês têm algumas imagens na tela, o texto está aparecendo, vocês têm alguns sinais de verificado, de errado, e o que são esses sinais? Vamos entender primeiro o que são os polígonos. Está aqui grifado para vocês. Polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Ou seja, quadrado, esse triângulo, essa figura que parece um Pac-Man meio estranho, são polígonos. Então por que essas de baixo estão com errado e não são consideradas polígonos? Afinal de contas, elas também têm lados. Vamos entender melhor. Para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça curva. Então nessa primeira figura, a gente consegue enxergar uma curva nela. Então, ela não se encaixa. Dois de seus lados não podem se cruzar. Então nessa segunda figura, a gente tem um desenho mais ou menos de um X. Ou seja, as linhas estão se cruzando. Então isso não pode acontecer, por isso ela também não é um polígono. E elas não podem ter aberturas. Então esse V que a gente tem desenhado aqui também não é um polígono, porque ela tem uma imensa abertura. Tudo bem? Aqui em cima a gente tem um exemplo de não polígonos, o A, B e C, onde o A tem essa curvinha, então não é. O B tem uma abertura, então também não é. E o C, as linhas se cruzam. Enquanto aqui no topo a gente tem um quadrado, que é um polígono, porque nenhuma linha se cruza, ele não tem aberturas, não tem nada que tenha curva, tudo bem? Então ele é um polígono normal. O triângulo é a mesma coisa, e até o Pac-Manzinho aí tem um formato mais estranho, mas ele também é um polígono. Continuando então, nós temos os regulares e os irregulares, tudo bem? Então vamos lá. Os regulares. Todo polígono regular possui os lados e os ângulos com medidas iguais. Ou seja, vocês podem ver aqui no quadrado que ele tem 90 graus e as setas apontando. Ou seja, cada ângulo desse quadrado, dos quatro ângulos, medem 90 graus. Ou seja, são todos iguais. Sendo assim, todos os seus lados também são iguais. Então ele é um polígono regular, pois seus lados são iguais, seus ângulos são iguais. Então todos medem 90 e vamos supor que medisse 5 centímetros esse quadrado. Então todos os seus lados também mediriam 5 centímetros. E todas as figuras ao redor dele também são regulares. Claro que as medidas de ângulos e de lados são diferentes, mas se forem todos iguais, eles são sim regulares. Partindo agora para os irregulares aqui à nossa direita, um polígono irregular é aquele que não possui os ângulos com medidas iguais e os lados não possuem o mesmo tamanho. Ou seja, se a gente tem diferença de ângulo ou de medida de lado, seja ela qual for, seja só uma vez ou várias vezes, essas são consideradas polígonos, figuras irregulares. A gente tem aqui o exemplo da figura verde, onde a gente tem o lado de cima e o lado de baixo maior que os lados dos cantos, das laterais. Essa figura rosa aqui está bem estranha, onde a gente tem ângulos diferentes, medidas de lados diferentes, um formato bem estranho. Essa roxa também que está no formato estranho, mas a gente consegue ver que os ângulos são diferentes e os lados são diferentes. Então elas são irregulares, tudo bem? Agora partindo para convexo e não convexo. Esse daqui é importante conhecer pelo seguinte fato, para definir o que são convexos e não convexos. Aqui a gente tem várias figuras de polígonos, onde a gente tem esses retângulos, estrela, esse retângulo com umas curvinhas, um triângulo, essa figura que parece uma bandeira e essa outra apontada pela seta rosa, que é um negócio bem estranho. Todas esses são polígonos. Mas o que diferencia eles entre convexos e não convexos? Vamos aqui para cima. Vocês estão vendo que a gente tem duas figuras, uma de um retângulo e outra de uma estrela? Se eu desenhar uma linha dentro dessa figura e ela passar por algum ponto fora da parte interna da figura, ele é não convexo. E se ele não conseguir passar, ele é convexo. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor.
a gente tem aqui esse retângulo, certo? Tá vendo que tem uma linha vermelha desenhada nele? Essa linha está dentro do nosso retângulo e não tem maneira nenhuma dela sair. Claro que estando dentro das linhas, tudo bem? É muito importante que entendam isso. Então, o nosso retângulo é um polígono convexo. Em contraparte, a estrela, vocês podem ver que tem uma linha vermelha ligando um ponto ao outro. E tem uma partezinha dela que está passando fora da nossa estrela. Ou seja, ele é não convexo. A mesma coisa na nossa bandeira aqui embaixo, onde a gente tem esses dois pontos. Se a gente ligar eles, vai passar por fora da nossa figura. Sendo assim, ela também não é convexa. Assim como essa coisa estranha que está apontada aí. Também não é convexo, tudo bem? Espero que tenha dado para entender. Passando agora para os ângulos. E apareceu vários ângulos na tela, então vamos descobrir qual que é cada um. Também são os ângulos agudos, retos, obtusos e rasos. Tanto no ângulo reto, ele aparece aqui. Na geometria e trigonometria, o ângulo reto é um ângulo de exatamente 90 graus. Então a gente tem aqui o ângulo reto, 90 graus, está desenhado. Lembrando que um ângulo reto sempre é representado por esse quadrado. Beleza? Se você vê esse quadrado em algum cantinho assim, é porque tem 90 graus. Vamos descobrir agora qual que é o ângulo obtuso. Clicando aqui, o obtuso. Na área da matemática, especificamente em geometria, obtuso quando o ângulo é maior que o ângulo reto, ou seja, maior que 90, e mede entre 90 e 180. Ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. Isso é um ângulo obtuso. Então, o 145, que é o que a gente tem aqui, se encaixa nesse meio, entre 90 e 180. Tudo bem? Então, ele é um ângulo obtuso. Um ângulo agudo. O ângulo se torna agudo quando sua medida é menor que a medida de um ângulo reto de 90 graus. Ou seja, aquele ângulo que é menor que 90, 89, 88 e por aí vai, são ângulos agudos. Então, o nosso 40 aqui não é diferente. Por fim, temos o ângulo raso. Aqui nós temos a definição, onde o ângulo se torna raso quando seus lados são semi-retas opostas e a medida for de 2 retos de 180 graus. Essa explicação está bem estranha, mas é bem simples também. Está vendo que a gente tem aqui 3 pontos? A, C, B. Em todas essas figuras tem esses mesmos pontos. Ou seja, quando a gente tiver 3 pontos e que eles fiquem assim retinhos, como a gente tem aqui no exemplo, é um ângulo raso, porque ele vai ter 180 graus certinho. Mas lembrando que tem que ser 3 pontos. Se fosse, por exemplo, só A e B, então a gente não teria nenhum ângulo aqui, porque seria só uma linha. Tudo bem? Importante prestar atenção nisso. Passando agora, a gente tem uns exemplos de uns polígonos, onde a gente tem um losango, quadrado, octógono, triângulo, pentágono, polígono regular, polígono convexo, retângulo. Eita, cansei. E vemos aqui polígonos de diferentes formas, convexos, não convexos, regulares e irregulares. Então, só para vocês terem uma noção de alguns tipos de polígonos, tudo bem? Agora a gente vai para os nossos cálculos matemáticos. Pausa para a aguinha. Bebam água enquanto vocês estão aula, tudo bem? Temos aqui o cálculo do ângulo interno de um polígono. A gente tem essas duas fórmulas aqui aparecendo, estão sendo divididas aí na tela. Vamos explicar primeiro a fórmula da esquerda, que é a fórmula da soma dos ângulos internos. Então, esse SI representa a soma dos ângulos internos. Ou seja, aquelas figuras, cada uma delas tem um ângulo, como a gente viu. E todos eles somados vão dar esse resultado. E o nosso N é o nosso número de lados. Onde a gente, vamos supor que tenha um pentágono que tem 5 lados. Então a gente vai colocar o 5 no lugar do N. E aí vai fazer toda a operação. Esse menos 2 é uma regra, ele sempre tem que estar. E o vezes 180 também. Passando para a segunda fórmula, a gente tem AI é igual a SI sobre N. Esse AI representa a medida de um ângulo interno só, tudo bem? Enquanto o SI representa a soma deles, esse daqui é um só. Então vamos entender um pouquinho melhor mais para frente. Mas esse daqui é o que significa o AI. O SI é a mesma coisa do anterior, a soma dos ângulos internos. E o N é a mesma coisa também, o número de lados. Vamos para um exemplo que acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Contar o número de lados. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 lados.
Então, substituindo na fórmula, lembrando que n é o número de lados, a gente vai ter SI é igual, abre parênteses, 6, que é o número de lados, menos 2, que sempre se mantém. Fecha parênteses, vezes 180, que também se mantém. Então a gente sabe que primeiro os parênteses, tudo bem? Então 6 menos 2 é igual a 4. Então a gente vai ter que SI é igual a 4 vezes 180. Vamos resolver essa multiplicaçãozinha. Lembrando que a gente tem uma aula já no canal de soma, subtração, multiplicação e divisão, caso queiram relembrar. Então vamos resolver. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Então 2 sobe 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então a gente vai ter 720. SI, ou seja, a soma dos ângulos internos, medem 720. Bem de boa, não? Só multiplicar ali, fazer uma subtração, é tranquilo. Agora a gente vai passar para a nossa segunda fórmula. AI é igual a SI sobre N. Lembrando que o AI representa a medida de um ângulo só e o SI a soma dos ângulos internos. Então vamos substituir. AI é igual a 720, que nesse caso é a nossa soma dos ângulos internos, sobre N, que nesse caso é 6, porque a gente está falando de um hexágono. Tudo bem? Então vamos fazer essa divisãozinha. A gente vai ter aqui, primeiro com 7, então vai dar 1, vai dar menos 6 aqui. 7 menos 6, 1. Beleza? Vai abaixar o 2. 12 dividido por 6, 2. Vai dar 0. E aí vai dar 120. Beleza? Tranquilo, né não? Então, a medida de um ângulo interno só é 120. Vamos para mais um exemplo. Eu quero que vocês tentem resolver isso daqui. Contem os lados, tudo. Vou contar 5 segundos. Pausem o vídeo. E é isso. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Pausou? Espero que tenha pausado e tenha resolvido. Agora vamos resolver juntos. Primeiro vamos contar os lados. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Relembrando nossa fórmula, SI é igual, aí eu parei aqui, N menos 2 vezes 180. Então a gente vai ter que SI é igual a 10, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Então, relembrando de novo, a gente tem aqui 10 menos 2, primeiro, vai dar 8. Então, SI é igual a 8 vezes 180. Vamos resolver essa multiplicação. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Então, 4 faz 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Então, a gente tem o resultado de 1440. Ou seja, SI, a nossa soma dos ângulos internos, mede 1440. Passando agora para a nossa próxima fórmula, da medida de um ângulo interno só, vamos fazer a substituição. Então, a gente tem 1440, que é a nossa SI, a nossa soma dos ângulos internos, dividido por 10, que é o nosso número de lados. Então, vamos fazer a divisãozinha aqui. Um macetezinho, espero que imagino que vocês já conheçam, mas quem não conhece agora vai estar conhecendo. Se você tiver um 0 nesse número fora da chave e um 0 nesse número dentro da chave, você pode simplesmente cortá-los, simplificando a nossa conta. Então agora a gente vai ter 144 dividido por 1. E como bem sabem, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então nosso resultado é 144. Então a medida de um ângulo interno é 144. Beleza? Vamos voltar então. Passar agora para as questões da ETEC. Vamos ler a questão 8. O empreendedorismo é para muitos uma oportunidade, assim como para Hilda Regina, que decidiu investir em uma agência de publicidade. Nesse mercado competitivo, entre seus diferenciais, a empresária decidiu desenvolver um cartão de visita que tem a forma de um polígono convexo com todos os lados de mesma medida e apenas 4 ângulos internos, sendo 2 deles agudos e 2 obtusos. A figura matemática que é descrita, sendo obrigatoriamente todos os elementos do cartão de visita citado é o... Então a gente tem as opções aqui, o losango, pentágono, quadrado, retângulo, triângulo. Vamos ver um videozinho aqui? Como foi que eu resolvi esse exercício? Primeiro a gente vai grifar o que o exercício pede.
Então, a gente sabe o que o exercício pede, não, desculpa, o que o exercício nos dá. A gente sabe que é um polígono convexo, ou seja, a linha que a gente desenhar, qualquer linha, sempre vai estar dentro. Tem apenas 4 ângulos internos, e 2 deles são agudos e 2 obtusos. Então, como é que eu cheguei nessa figura? Vamos parar para pensar aqui. Um pentágono. Um pentágono, penta vem de 5. Só pensar, Brasil, pentacampeão. Quantas copas? 5. Então, pentágono 5, beleza? Então, o pentágono tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos. Não é não? Claramente. Então, se o exercício diz que ele tem apenas 4 ângulos, então não pode ser um pentágono, porque um pentágono tem 5. Então a gente já elimina esse. Passando para o próximo, a gente tem um quadrado. Onde esse quadrado, como é que eu sei que nele? Um quadrado, todos os seus ângulos medem 90 graus. Ou seja, são 4 ângulos retos. E no exercício ele diz que a gente tem 2 agudos e 2 obtusos. Então também não pode ser o quadrado. Beleza? O retângulo também não pode ser, por conta de 2 motivos. Primeiro que o retângulo, assim como o quadrado, os 4 ângulos são ângulos retos. Então nisso você já eliminaria. Mas um outro ponto também é que a gente tem aqui descrito. É um polígono convexo com todos os lados de mesma medida. E um retângulo, ele tem sempre a sua base diferente da sua altura. Então ele também não tem as mesmas medidas. Então ele não pode ser também. E um triângulo, obviamente, ele só tem 3 lados e 3 ângulos. Então, totalmente descartado. Então só pode ser o losango. Então vamos ver aí como que é o nosso losango. Eu desenhei ele e estou grifando, ó, circulando os ângulos dele. Por que circulando os ângulos dele? Para definir. Onde a gente vai ter 2 ângulos obtusos, lembrando que o obtuso é maior que 90 graus. E agora circular os próximos. E vão ser 2 ângulos agudos. Lembrando sempre que 2 ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Obtuso maior que 90 e menor que 180. E agudo menor que 90. Ou seja, a nossa resposta certa só pode ser letra A, losango. Mas para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, claramente, vamos ver aqui no gabarito. Gabarito, questão 8. Resposta A. C1 quer dizer que é a capacidade de 1, ou seja, seria uma questão teoricamente mais fácil. Mas mesmo assim, vocês pontuariam. Então, muito bem, vamos continuar. Carlos Rogério, empresário do ramo de festas e eventos, decidiu oferecer a seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas. Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular, é o que está desenhado aqui, aumentou seu faturamento no último mês. Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, então ele quer saber quanto que mede um ângulo interno. Então vamos ver como a gente vai resolver esse exercício. Um videozinho como o outro. Vamos lá. Vamos grifar o que a gente tem para resolver esse exercício. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a medida de um ângulo interno de uma dessas faces. Certo? Se a gente analisar essas faces, como eu desenhei, a gente vai perceber que é um pentágono. Ou seja, tem 5 lados e 5 ângulos. Então vamos substituir nossa fórmula do SI, onde a gente vai ter 5 menos 2, lembrando que 5 é o número de lados, que é o caso desse exercício, e o resultado vezes 180. Eu faço zero cortado porque é um costume do curso técnico, mas não faz diferença nenhuma. A gente vai ter 3 vezes 180, porque 5 menos 2, 3. Eu não vou mostrar a conta agora, mas creio que todos vocês já devam saber fazer. Então 3 vezes 180, a gente vai ter o resultado de 540. Beleza? Uma boa, né não? Então 540 é o nosso SI. Mas o que o exercício está pedindo, a medida de um ângulo interno apenas. Então a gente vai ter que usar a nossa segunda fórmula, onde a gente vai ter o SI sobre N. Que o SI, nesse caso, é o 540 e o N é o número 5. Então 540 dividido por 5, a gente vai ter o resultado de 108. Está sendo desenhado agora. Ou seja, a resposta certa para essa questão é a letra A, 108 graus.
Vou mostrar para vocês. Tá aqui no gabarito, questão 33, que é essa que a gente acabou de resolver. Alternativa A. C1 também, que é uma questão considerada mais fácil. Tudo bem? Passando agora então para o nosso resumo da aula. No resumo da aula, a gente tem aqui os polígonos. Só relembrando, são segmentos de reta fechados. Então são linhas que se fecham. Elas não podem ter uma abertura, obviamente. Elas não podem ter curvas, ser circulares. E as linhas não podem se cruzar. Caso algum desses você veja um desses, ele não é um polígono. Regular e irregular. Para ser regular, todos os seus lados e ângulos têm que ser iguais. Se algum desses for diferente, ele é irregular. Convexo, a sua linha, a sua reta fora do polígono. Ou seja, como exemplo da estrela, se eu conseguir desenhar de uma ponta a outra de forma que em algum momento passe fora do desenho, ele é não convexo. Se eu não conseguir fazer isso de forma alguma, ele é convexo. Bem? Os ângulos, o agudo, o reto e o obtuso. O agudo, menor que 90 graus. O reto, igual a 90 graus. O obtuso, maior que 90 e menor que 180. E o raso, mede exatamente 180 graus. E aqui as nossas formulazinhas. Essa em laranja é a soma dos ângulos internos, onde a gente tem o N e o número de lados, menos 2 vezes 180. E aí em vermelho é a medida de um ângulo interno, onde a gente tem a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode conversar comigo aqui pelo chat do YouTube, pelo WhatsApp, enfim, do jeito que vocês preferirem. Resolvam os exercícios. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido. E é isso. Valeu e até uma próxima. Fui!